O extra da novela capítulo 113. Verdade. 2. Voltei para casa antes que fosse tarde demais da noite. Assim que abri a porta, Evandel e Ayang correram até mim. A essa altura, eu estava acostumada com o agim de Evandel e os miados de Ayang. Abracei as duas crianças e sentei no sofá. Comprei um filme de animação, que prometia a Evandel, e coloquei na TV. Evandel e Ayang ficaram em silêncio no momento em que o logotipo da distribuidora de filmes apareceu na tela. Não importa o quanto eu pensasse sobre isso, a inteligência de Ayang parecia estar no nível dos humanos. Ela não só se recusava a comer comida normal de gato, como sabia ser absolutamente obediente ao governante desta casa, eu. Espere um minuto. De repente, avistei o anel no meu dedo e o rabo abanando de Ayang. Tive uma ideia estranha. Quem disse que apenas humanos podem usar anéis? Igual, anel de Homer, artefato, despertado, um anel que foi usado por Homer no passado. Ressoa com a natureza e dota seu usuário com uma energia cristalina e aumento de inteligência. Aumenta a inteligência do usuário em 0,00 pontos a cada 24 horas até um máximo de 0,365 pontos. Amplificação de poder mágico de alto nível igual. Por curiosidade, modifiquei a configuração do anel. Aumento de inteligência. Aumenta a inteligência do usuário em 0,00 pontos a cada 24 horas até um máximo de 0,365 pontos. Para um alvo não humano selecionado, o aumento se torna 0,0 ponto por 12 horas. 40 SP serão usados. Isso funciona? Tentei calcular na minha cabeça. Com 0,02 pontos por dia, 18 dias foram suficientes para obter o aumento máximo de estatísticas. Além disso, o SP necessário era pequeno. E se eu me livrar da parte não humana? A taxa de aumento de inteligência dobrará para a primeira pessoa que a usar. 250 SP serão usados. O SP necessário era 250. Parecia que a diferença entre um humano e um animal era grande. Caí em pensamentos por um momento. O custo foi de 40 SP e 18 dias de tempo. Ayang seria capaz de me ajudar mais se ela fosse mais inteligente. Olhei para Ayang que estava nos braços de Evandel. Embora ela possa não ser capaz de me ajudar, ela deve ser capaz de ajudar Evandel. Provavelmente não faria mal. Eu coloquei o anel na cauda de Ayang. Ayang se virou e olhou para mim, então encontrou o anel em sua cauda. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Ela olhou fixamente para o anel, então abanou o rabo, aparentemente satisfeita com o brilho do anel. Vamos ver o quão mais inteligente você é em 2 semanas. Eu acariciei as costas de Ayang. Por causa de Ayang, pensei no lobo que Evandel me deu. Liguei meu laptop e verifiquei as estatísticas do lobo. Igual ao lobo fantasma, servo, nível intermediário, o primeiro servo criado pela bruxa Evandel. Estatísticas básicas: força 5.350, força de mordida 6.150, velocidade 7,550, percepção 7.605, vitalidade 2.750, poder mágico 3.850, habilidades especiais, intuição, avançado, capacidade de sentir o perigo, absorção, baixa, fortalece-se através da absorção. Tatuagem, baixa, funde-se no corpo de seu mestre na forma de uma tatuagem, carregando seu poder mágico e fortalecendo as estatísticas de seu mestre. Primeiro servo, seu potencial de crescimento e classificação hierárquica é superior a outros servos. Unidade de alma cresce mais forte para igualar o nível de sua bruxa criadora. Igual ao. Primeiro, fiquei surpreso com suas estatísticas. Suas estatísticas de velocidade e percepção foram especialmente incríveis. Se suas estatísticas de vitalidade e resistência aumentassem, eu poderia até montá-lo em vez de minha bicicleta. O que me chamou a atenção em seguida foi a palavra servo. Então eu entendi por que era tão forte. A habilidade de criar servos era uma autoridade de uma bruxa. Ao fazer isso, uma bruxa separaria uma parte de sua alma para criar uma espécie de clone. Como resultado, os servos eram mais fortes do que as criações normais de uma bruxa, e uma bruxa só era capaz de criar de 3 a 5 servos ao longo de sua vida. Na história original, o servo mais notório de Evandel era o cão de 3 cabeças, Cerberus.
Lembro-me de ter cuidado especial ao descrevê-lo. Um corpo enorme queimando com chamas negras. Ou algo assim. Eu vou ter que dar a Under Armour para ele. Este lobo tinha o potencial de se transformar em um verdadeiro Fenrir. Mas por que Vandel escolheu um lobo? Eu me parecia com um como Boss disse. Ah, olhe para isso, Ayang. Eu podia ouvir as risadinhas de Vandel. Ela estava focada em assistir o filme de animação. Ela ria das cenas engraçadas, olhava chocada para as cenas sérias, chorava com as cenas tristes e movia a cabeça de um lado para outro nas cenas de corrida. Wrong, recebi uma mensagem, clube itinerante. Neste sábado, iremos a um festival em Busan. Por favor, RSVP para dizer se você vai ou não. Eu franzi minhas sobrancelhas. Para ser franco, o clube itinerante se envolvia em algum tipo de problema toda vez que saía. Vroon Evandeu inclinou a cabeça para a direita seguindo o carro na TV. Eu cuidadosamente coloquei minha mão em sua cabeça. Evandel? Sim. Vamos sair e jogar nesta sexta-feira. O destino do clube viajante era Busan. Já que o festival era sábado e domingo, eu deveria conseguir pegar um quarto de hotel e tocar com Evandeu na sexta. Toque. Os olhos de Evandeu brilharam. Sim, parece que terei tempo na sexta-feira. Desde que fomos para Disneyland na semana passada, esta semana, iremos. Os olhos de Evandeu brilharam com antecipação. Vá a um festival. Sexta-feira, 14 horas. A magia de combate é importante, mas simples. Atualmente, eu estava no meio da classe, Combate Magic Andig Rank Magic Application. Olhei para Tomer que estava sentado ao meu lado. Ela estava fazendo anotações como se não fosse afetada de forma alguma. Recentemente, eu estava conversando muito com Tomer. Tomer furtivamente me fez perguntas sobre Agus Benjamin, como que tipo de relacionamento eu tinha com ele e que tipo de pessoa ele era. Ao responder as perguntas dela, montei dispositivos para trazer Tomer para o meu lado. A urna de cremação do pai de Tomer deve estar cercada de flores que eu presentei. A maioria dos feitiços exige que você refine o poder mágico dentro de seu corpo. No entanto, existem feitiços em que isso é desnecessário. O exemplo mais conhecido é o feitiço barreira. A aula continuou, aparentemente sem fim. Quando eu estava prestes a cochilar, Tomer bateu no meu ombro. Quando limpei minha barba e virei para o lado, ela me deu um pedaço de papel. Como você se aproximou dessa pessoa? Olhei para o papel, depois para o rosto de Tomer. Ela tinha uma expressão séria. Limpei a garganta e comecei a anotar a resposta. Não foi fácil. Então como? As enfermeiras diziam que nem elas conseguiam chegar perto dele. Bem, ele não tinha uma família. Estávamos em situações semelhantes. Com isso, passei o papel de volta. Tomer parecia não entender o que eu quis dizer quando começou a anotar sua próxima pergunta. O que você quer dizer com semelhante? Oh, certo. No entanto, ela parou de escrever no meio da frase. Já que ela deveria ter investigado meus antecedentes, ela saberia que sou órfã. Tomer olhou para mim com simpatia, então rabiscou sua frase anterior e escreveu uma nova. Entendi. A seguir, assumi a liderança. Você tem perguntado sobre ele desde a semana passada. Por quê? Essa pessoa é meu pai biológico. É? Eu queria cutucá-la um pouco, mas nunca esperei que ela soltasse a bomba. Fiquei seriamente surpreso. Eu sei o que você está pensando. Eu me sinto da mesma forma. Eu nunca pensei que encontraria alguém que o conhecesse também. Tomer anotou rapidamente. Essa pessoa me abandonou e fugiu. É por isso que estou procurando por ele. Eu fechei minha boca. Ao contrário de Tomer, eu sabia a verdade. O pai de Tomer não abandonou e fugiu. Foi o contrário. Ele a protegera indo embora. A razão pela qual ele matou sua esposa foi porque ela se tornou um Djinn e tentou vender sua filha. Então, eu estou querendo saber. Essa pessoa deixou um testamento ou lembrança para trás. A cultura sul-americana naquela época era matar todos os parentes relacionados aos Djinns. Por causa dessa cultura de caça às bruxas, o pai de Tomer escolheu se tornar um criminoso. Embora ele tenha fugido para proteger sua filha, ele sempre sentiu falta dele e queria vê-la. A carta que ele deixou para trás era para esse propósito. Sim, ele deixou uma carta. Imediatamente, os olhos de Tomer brilharam com frieza. Onde? Em um memorial, junto com sua urna de cremação. Onde está o memorial? Vamos juntos. Eu te levo lá. Calhe a boca e apenas me dê o endereço. Embora o efeito teatral não fosse tão forte se Tomer fosse sozinho,
Não importava muito. Aqui. Dei-lhe o endereço. Tomer digitou o endereço em seu smartwatch. Depois escreveu no papel mais uma vez. A propósito, hoje será meu último dia no clube. Eu não estou tentando fugir com seu dinheiro. Então não entenda mal. Com licença. Foi então. Kyojun, o mágico-chefe da Seoul Magic Tower que estava dando a palestra, apontou para nós. Vocês dois estão em um relacionamento. Só então percebi em que posição Tomer e eu estávamos. Nossos braços estavam praticamente se tocando enquanto escrevíamos bilhetes secretos um para o outro. Tomer rapidamente correu para o lado, mas a atenção dos cadetes já havia recaído sobre nós. Eu não acho que vocês combinam um com o outro. Além disso, namorar tão abertamente é proibido no clube. Não é desse jeito. Ao responder, senti um olhar intenso em mim. Era Shin Ayun. Io Yeonha, que estava sentada ao lado de Shin Ayun, estava tomando notas sem se importar com Tomer e eu, mas Shin Ayun estava olhando para mim com as bochechas inchadas. Cadete Kim Jin? Vem aqui por um minuto. Ah. Assim. Eu sabia que isso poderia acontecer. Não havia chance de Kyojun deixar isso de lado. Ele era do tipo que envergonhava os alunos para se sentirem superiores. Cocei meu pescoço e me levantei na frente da classe. Cadete Kyojun, você passou no primeiro semestre com notas médias ao redor. Kyojun projetou as notas que obtive nos testes do semestre passado. Link Spell, emissão de poder mágico, harmonização de poder mágico, etc. Os scores foram todos entre C e B+. Então sobre o que foi a lição de hoje? Eu não sabia. Eu estava cochilando. Enquanto eu estava sem palavras, um sussurro baixo soou. Barreira, barreira. Era Kinsu. É barreira. Isso mesmo. Você pode demonstrar isso para a classe? Kyojun perguntou. Espere. Barreira? De repente, lembrei-me de uma cena da história original. O mágico-chefe da Seoul Magic Tower, Kyojun. Assim como expliquei no primeiro semestre, Kyojun era um idiota ciumento e mesquinho que incomodava Kinsu de várias maneiras. Barreira? Sim, experimente. Sentindo-me um pouco nervoso, meus lábios ressecaram. Eu ativei o poder mágico do Stigma e criei uma barreira que era grande o suficiente para cobrir a parte superior do meu corpo. Fazer isso custou 1,5 raia de Stigma. Um poder mágico claro e brilhantemente azul formou um pentágono que cobriu minha parte superior do corpo. Aos meus olhos, parecia bastante decente. A barreira pentagonal tinha uns circuitos semelhantes a uma veia que transportava com eficiência o poder mágico através da barreira. À medida que o poder mágico passava, o circuito de poder mágico brilhava com uma bela cor azul. Embora eu não quisesse, o que eu criei foi uma barreira perfeita. Kyojun fez uma expressão um tanto descontente, mas logo colocou um sorriso falso e me elogiou. Isso parece bom. A transparência do poder mágico é especialmente notável. No entanto, ele rapidamente acrescentou comentários negativos. Mas é fraco, muito fraco. Pessoal, vocês sabem qual é o problema com um cadete como ele? De repente, ele se virou para a classe e falou como se eu tivesse feito algo deplorável. Parece bonito por fora. Na verdade, é extremamente bonito, como se sua aparência fosse tudo o que importasse. Não, essa é a verdade. Olhei para minha barreira. Foi exatamente o que o estigma me deu. Cadete Kinjin. De repente, Kyojun apontou dedos para mim. Você não é uma celebridade. Uma barreira deve ser resistente, mesmo que sua aparência não seja a melhor. Kyojun acendeu uma bola de fogo em sua palma. A barreira que você criou será destruída até mesmo por essa pequena bola de fogo. Olhei para a bola de fogo. Para ser honesto, não achei que fosse penetrar na minha barreira. Cadete Kinjin, você está pronto? Sim. Assim. Então agora vou demonstrar por que uma barreira não deve ser apenas bonita. Kyojun não jogou a bola de fogo. Uma combustão instantânea de poder mágico enviou a bola de fogo rapidamente voando em minha direção por conta própria. Estrondo. Uma pequena explosão estourou, junto com uma leve fumaça. No entanto, minha barreira estava perfeitamente bem, e a bola de fogo se espalhou quando tocou minha barreira. Imediatamente, um silêncio pesado desceu. Eu estava surpreso. Como eu pensava, o poder mágico do estigma estava qualitativamente em outro nível. Seu único defeito era a quantidade. Caco 1, parece que não é tão ruim. Mas,
Ding! Naquele momento, o sinal tocou sinalizando o fim da aula e interrompendo Kyojun. Depois de soltar um suspiro, Kyojun olhou para mim desconfortavelmente e murmurou com os dentes cerrados. Você pode voltar para o seu lugar. 4 da tarde. A aula final de sexta-feira terminou assim. 17. Uma grande mansão de 1.500 metros quadrados localizada em Gangneung, Seul. Este castelo de estilo ocidental, que ocupava terras que custavam dezenas de bilhões de won, era a casa da família do famoso clã Youo. Youo Yeonha veio aqui hoje assim que a aula acabou. Bem-vinda ao lar, jovem senhora. Quando ela se aproximou da porta da frente, um mordomo a cumprimentou educadamente. Faz algum tempo. Então, papai e mamãe estão em casa. Youo Yeonha sussurrou. O mestre está em viagem de negócios e a senhora saiu para um seminário. Ah, tio. Que infelicidade. Passei para vê-los. Devo ligar para eles? A senhora partiu não muito tempo atrás. Sim. Ah, não, você não precisa fazer isso. Youo Yeonha sorriu alegremente enquanto entregava sua bagagem ao mordomo. Mesmo com a morte de sua mãe, a situação era melhor do que ela esperava. Tenho exames chegando, então vou até a biblioteca para ler os livros do papai. Sim, jovem senhora. Embora ela soubesse que seu pai e sua mãe não estavam em casa, ela ainda subiu na ponta dos pés para a biblioteca de seu pai. Era para procurar informações sobre o incidente de Quangó. Faz tanto tempo que não venho aqui. A biblioteca de seu pai estava cheia de dezenas de milhares de livros. A coleção inteira seria tão cara quanto a casa da família. No entanto, a atenção de Youo Yeonha estava em outro lugar. Ela empurrou para o lado a mesa de seu pai e moveu o tapete que estava embaixo dela. Um cofre secreto se revelou. Ele precisa de uma senha agora. 10 anos atrás, era apenas uma caixa simples. Youo Yeonha pensou por um momento, então apertou 4 números. 0429. Não era o aniversário de Youo Yeonha. 0816. Também não era o aniversário de sua mãe. Youo Yeonha pensou mais. Embora houvesse um hacker habilidoso entre seus investigadores, esse cofre não estava conectado à internet, então era impossível invadi-lo. Ela teve que desistir depois de vir até aqui. 04290816. De repente, lembrando-se de algo, ela juntou seu aniversário com o de sua mãe. Bingo! Beep, o cofre abriu. Vamos ver. Dentro, ela encontrou um diário velho e grosso. Era o diário que seu pai manteve por 20 anos. Folheando as páginas do diário, Youo Yeonha procurou a palavra Quangó. Quangó, Quangó, Quangó. Ah, aqui está. Hoje, recebi um relatório sobre Quangó, 9 de setembro de 2008. Youo Yeonha começou a ler o diário alegremente. O extra da novela capítulo 114. Verdade. 3. Hoje, recebi um relatório sobre Quangó. Assim que ela leu a primeira linha, seus investigadores lhe enviaram uma mensagem, dizendo que Kim Yajin foi internado em um orfanato perto do abrigo de evacuação Quangó. Youo Yeonha se sentiu triste por não ter batatas fritas com ela enquanto lentamente virava a página. Agora que ela era mais velha, ela podia ler facilmente Anja, que seu pai costumava escrever. A mídia relatou o incidente da noite passada como ataque de Jin no abrigo de evacuação Quangó. Que civis e 9 heróis que evacuaram para o abrigo foram massacrados por um único Jin. Eu nunca seria capaz de esquecer o que aconteceu naquele dia em Quangó pelo resto da minha vida. A princípio, parecia uma simples recontagem do massacre do abrigo de evacuação Quangó. No entanto, a partir do parágrafo seguinte, o tom da escrita mudou. O presidente Kim Suk declarou Jeongwan, que o incomodava, como um agente secreto dos Jins. No entanto, eu sabia que Jeongwan era um homem honesto. Sua única falha era que ele era muito honesto, e talvez Kim Suk não quisesse que seus segredos embaraçosos vazassem. No entanto, Chai Juoshu concordou que Jeongwan era um Jin. Chai Juoshu também desejou a morte de Jeongwan. Mas Jeongwan era um homem de confiança com muitos subordinados leais. Se ele fosse assassinado quando estava sozinho, certamente levantaria suspeitas. Como tal, Chai Juoshu ordenou um massacre, contratando um assassino habilidoso e me deixando supervisionar o plano. Youo Yeonha virou a página e leu novamente. Mas ela não conseguia entender o conteúdo mesmo depois de lê-lo uma segunda vez. Pensando que ela interpretou mal algumas palavras, ela até traduziu com um aplicativo de smartwatch. No entanto,
O conteúdo permaneceu inalterado, e Eoyonha continuou lendo a confissão de seu pai confusa. Naquele dia, recebi uma transmissão de Jiongguan. Sua voz era urgente, mas fui eu quem inventou aquela invasão de monstros. Eu disse a Jiongguan que salvar civis vinha primeiro e os levava para um canto. Abrigo de evacuação com Egó. Jiongguan tentou proteger os civis naquele lugar. A letra elegante que Eoyonha reconheceu pintou seus olhos. Eoyonha sentiu uma forte dor de cabeça. No entanto, ela não conseguia parar de ler. 8 de novembro, 20 horas. O assassino Shai Jioshu contratado invadiu o abrigo de evacuação. Ele assassinou Jiongguan e seus subordinados. Esse foi o fim deles. Eu queria enterrar esse incidente em meu coração. Mas no dia seguinte, recebi o relatório do assassino. Que um dos subordinados de Jiongguan estava com sua esposa grávida. Esposa grávida. Eoyonha congelou quando leu essa palavra. Grávida. Qin Ajin foi internado em um orfanato no dia seguinte ao incidente de Congó. Havia outro assunto interessante no relatório. Que um cordão umbilical foi encontrado no local. Mesmo diante da morte, a mãe deu à luz. O cadáver do bebê nunca foi encontrado. Quando Eoyonha chegou a esta parte, ela percebeu completamente o que aconteceu. Embora não houvesse nenhuma evidência, seu coração estava gritando. Eoyonha apertou o peito, esperando que o bebê não fosse Qin Ajin. Este bebê estava destinado a morrer. Mesmo que ele estendesse sua vida um pouco, ele não teria futuro. Então, eu parti para encontrá-lo e matá-lo. Quando ela leu a declaração sem coração do pai, ela sentiu algo dentro dela quebrar. Pedaços de sua memória passaram por sua mente. Não se preocupe com isso e durma. Acabará quando você acordar. A imagem de um homem que lutou contra um exército inteiro de monstros para salvá-la surgiu em sua mente. Ele colocou sua vida em risco para salvá-la. No entanto, seu pai levou seus pais à morte e tentou matá-lo também, mas de repente me lembrei de 29 de abril, quando minha filha nasceu. Embora ela não pudesse fazer nada sozinha, apenas sua existência me trouxe uma grande felicidade. Liguei para o assassino e perguntei o que havia acontecido. Ele disse que jogou fora o bebê sem matá-lo. Eoyonha abaixou a cabeça e apertou com força as mãos trêmulas. Naquele momento, uma voz familiar soou em sua cabeça. Ei, você não acha que podemos nos tornar bons aliados? Era sua própria voz. Pela primeira vez em sua vida, ela pediu alguém para se tornar seu aliado. Embora insignificante, era sua maneira de mostrar sua gratidão. No final, omiti informações sobre aquela criança do relatório. No entanto, matei seus pais e não o ajudei a viver. Deixado sozinho no chão frio, ele pode estar morrendo lentamente neste exato momento. Não tenho intenção de negar isso. Amigo significa amigo. Você não sabe? Em um passado não tão distante, ele a reconheceu como uma aliada. Sua voz daquela época se transformou em uma lâmina afiada que atingiu seu coração. Os dedos de Eoyonha tremeram. Já não tinha coragem de virar outra página. Seu coração começou a bater violentamente. Ela sentiu uma emoção desconhecida subindo das profundezas de seu coração. Culpa, ressentimento, angústia. Ela não conseguia pensar, e ela também não queria. Suor frio se formou em sua testa. Sua visão ficou embaçada quando uma exaustão devastadora envolveu seu corpo. Eu vivi a vida de um covarde. Mesmo se eu me sujasse mais, não faria diferença. Então resolvi esquecer. Para minha filha e para meu clã. Mas estou deixando a verdade para trás neste diário. Eu estava apenas tentando apaziguar minha consciência culpada. Ou foi para irritar Shai Jioshu? Isso, eu não sabia. O rosto de Qin Ajin e a confissão de seu pai se uniram para formar a imagem de um monstro. Eoyonha não resistiu a esse monstro. Qin Ajin, Qin Ajin, Qin Ajin. O nome dele cintilou em sua visão como uma aparição. Ela engasgou, e seu coração doeu. A torrente de emoções era demais para ela suportar. Memorial Seul. Em uma noite escura, uma lua crescente brilhou uma luz fria. Tomer estava sozinho sob essa luz pálida. Ela já havia tratado de todos os seus assuntos pessoais antes de vir para cá. Ela não podia prever como seriam seus dias daqui para frente. Ela viveu sua vida por vingança, mas agora que a vingança era impossível de alcançar, era perfeitamente possível que ela destruísse a vontade de seu pai e tirasse sua própria vida. Tomer abriu a porta do memorial silencioso e procurou o nome de Agus Benjamin. Logo,
Ela encontrou um armário gravado com o nome dele, que se destacou dos demais, Agus Benjamin. Dentro do pequeno armário quadrado havia uma urna de cremação com o nome Agus Benjamin escrito em espanhol. Por causa das flores que cercavam a urna, ela não parecia tão solitária. O que é isso? Aturdido com a quantidade de flores dentro do armário, Tomer puxou o armário totalmente para fora e pegou uma delas. Nele havia um pequeno cartão, abril de 2024, Quinhagin. Tomer imediatamente verificou o resto das flores, 2024 agosto, Quinhagin. Abril de 2025, Quinhagin. 2025 agosto, Quinhagin. Eles eram todos de Quinhagin. Como as flores foram inutilmente refinadas com mana, elas também não murcharam. O inferno. Tomer praguejou e jogou as flores de lado. Então, ela encontrou um envelope amarelo dentro do armário. Tomer segurou-o cuidadosamente. Escrito na capa em espanhol estava a frase, para minha filha. Imediatamente, um calor ardente subiu de seu coração. Ela rasgou o envelope e começou a ler a carta. Ela estava curiosa para saber que desculpa seu maldito pai havia inventado. Querida minha amada filha, enquanto escrevo esta carta, sou forjado por emoções complicadas. Por um lado, espero que você não leia. Mas, por outro, espero que sim. Eu também estou preocupado como você vai se sentir depois. Tomer passou os olhos pela carta. Em parte porque era difícil para ela se acostumar a ler espanhol novamente. Incapaz de resistir à tentação, sua mãe vendeu sua alma para um djinn. Eu não podia deixar ninguém descobrir que ela se tornou um djinn. Foi a única maneira de salvá-lo de uma sociedade onde parentes de djinns foram linchados ou executados. No entanto, havia várias frases que ela achou difícil de entender. Além disso, ela os achava mais difíceis de aceitar. Em vez de aceitação, Tomer sentiu raiva. No que lhe dizia a respeito, seu pai se recusava a se arrepender e culpava sua mãe. Eu queria que você fosse para a Coreia. Eu queria que você vivesse uma vida mais estável em um lugar mais estável. Mas quando eu vim para a Coreia, você se foi. Dei tudo o que tinha a um amigo para protegê-la, mas também não consegui contatá-lo. Sentindo que tudo no mundo me traiu, pensei em acabar com minha vida inútil. Tomer amassou a carta sem lê-la até o fim. Ela considerou uma mentira e estava prestes a destruí-la. Foi então que 2 itens caíram no chão de dentro do envelope. Um broche enferrujado. O presente de aniversário que seu pai lhe deu quando ela era pequena. Um pequeno relógio. O presente que ela deu ao pai economizando sua mesada. Tomer olhou para os 2 itens em transe. Ao mesmo tempo, ela sentiu a base de seu ser retumbando. Tomer encostou-se na parede e abriu a carta amassada. Reunindo seus pensamentos, ela começou a ler a carta novamente. Desta vez, lenta e cuidadosamente. A pousada Lotus, Busan. Atualmente, eu estava hospedado na suíte presidencial deste hotel de luxo. Na varanda desta sala de 500 metros quadrados, eu estava bebendo um copo de vinho. Normalmente, uma suíte como essa era difícil de encontrar, mesmo com dinheiro. Mas como alguém cancelou logo antes de eu fazer a reserva, consegui fazê-lo mais barato. No entanto, ainda era um quarto que custava 8 milhões de won por noite. De qualquer forma, a sorte tornou minha vida diária confortável sem fim. Que bela vista! Sentado na varanda, olhei para o horizonte. A praia estava à minha vista e, como era a noite anterior ao festival, as ruas estavam iluminadas com lindas cores. Depois de chegar em Busan às 5 horas, aproveitamos a véspera do festival até às 9 horas. Guerras com armas de água, fogos de artifício e até jantar em um restaurante 3 estrelas Michelin. Tirei fotos de Evandel e Yang correndo e se divertindo. Meu favorito pessoal foi o rosto de Evandel quando ela provou um prato 3 estrelas Michelin pela primeira vez. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava de férias de verdade. Obrigado. Essa foi a mensagem que acabei de receber de Tomer. Isso também me deixou feliz. Como o contrato de poder mágico ainda estava ativo, nosso relacionamento como credor e devedor ainda existia. Agora, Tomer deve se tornar meu aliado sem sair do curso. Uau, olhe para isso, Yang. Estamos dentro deste papel, tio. Eu podia ouvir a voz de Evandel vindo da sala. Evandel parecia fascinado pelas fotos que eu imprimi. Eu não pude deixar de sorrir com o quão pura ela era. Quando tomei um gole de vinho sentindo o ar fresco, recebi outra mensagem no meu smartwatch. Agisse, se possível. Você pode me ensinar como usar o poder mágico?
O remetente era Rachel. Essa não foi a única mensagem. Para ser honesto, fiquei maravilhado quando vi a barreira Gensi mostrada na aula. Recentemente, também tenho sentido que bati em uma parede. Sublinhado vírgula. Embora eu tenha achado sua mensagem fofa, não havia nada que eu pudesse fazer por ela. Eu não sabia nada sobre barreira, já que o estigma o criou para mim. Em vez disso, uma parede. A pulseira não estava funcionando. Eu deveria ter testado antes de dar a ela. Eu posso até te dar taxas de aula barra. Quando eu estava prestes a recusar sua oferta, de repente pensei em algo. Batendo em uma parede. Se a pulseira que eu dei a ela funcionou como pretendido, o pó de mudas de borboleta deveria ter se infiltrado nela, ajudando a alcançar uma nova altura. Não foi só porque despertou seu potencial. Foi porque o presente de Rachel estava relacionado a elementais. 1. Rachel era uma garota orgulhosa. Eu sabia muito bem porque fui eu quem a criou. O fato de uma garota orgulhosa como Rachel estar pedindo ajuda a alguém como eu mostrava como ela estava frustrada com sua situação atual. Eu não podia culpá-la. Ela deveria ter sido iluminada no final do primeiro semestre, mas estava sendo adiada por quase meio ano. Vejo você no domingo à noite. No final, eu concordei. Tudo o que eu precisava fazer era fazer com que o pó de mudas de borboleta em sua pulseira se infiltrasse em seu corpo. Ah, que grande brisa! Levantando-me imponentemente, encostei-me no corrimão. Olhei para baixo instintivamente. Da suíte presidencial no 60º andar, as pessoas abaixo pareciam formigas. Enquanto observava as pessoas que passavam, meus olhos caíram sobre um homem caminhando por uma rua aparentemente comum. Não, para ser preciso, o homem chamou minha atenção. Ele estava vestido de forma mais elegante e brilhante do que qualquer outra pessoa. Cabelo preto, nariz alto e linhas faciais bem definidas. Este homem bonito aparentemente se parecia com Legolas. Naquele momento, fui atingido por uma sensação sinistra. Olhei fixamente para o homem. O homem olhou para cima como se sentisse meu olhar. Embora uma pessoa comum nunca fosse capaz de me descobrir com a distância entre nós, eu poderia dizer que ele estava olhando diretamente para mim. O homem sorriu quase como se estivesse tentando confirmar algo. Sentindo o meu coração tremer, devolvi um sorriso relaxado. Então, o sorriso em seu rosto tornou-se ainda mais espesso. Por alguma razão, eu senti que sabia quem ele era. Minha intuição como o autor original deste mundo estava gritando. Um homem que nasceu em outro mundo como Kim-Soo, mas tinha uma personalidade completamente diferente. Um homem desesperado com a perda de seu mundo natal e traído e desgastado por seus desejos. Um buscador do mal com crenças distorcidas, em busca de um falso paraíso. O chefe final do tipo crescimento que eu projetei, cujo nome eu temia pronunciar. No entanto, eu era apenas o autor original. Eu não tinha como saber quais mudanças o coautor fez. Sem mencionar, eu entrei em hiato bem quando ele deveria ter começado a ficar ativo. Aguentar. De repente, tive um pensamento estranho. O chefe final que eu projetei era assim. Era verdade que o Festival de Busan foi onde ele apareceu pela primeira vez. No entanto, seu sorriso era estranho. Ele ainda estava olhando para mim e sorrindo. Eu não me lembrava de escrever nada sobre ele sorrindo com frequência. Nesse momento, o homem cutucou seu companheiro e fez um gesto para mim. Era como se ele estivesse dizendo, olhe para aquele cara. Certo, ele tinha um companheiro. Um rapaz e uma rapariga. Ambos olharam para mim. Eu encontrei os olhos com a garota. Uma beleza de cabelos marinhos com uma expressão afiada que parecia um elfo. Seus olhos piscaram friamente. Sua intenção de matar penetrante me pressionou. Essa garota louca estava deixando escapar a intenção de matar só porque eu encontrei seus olhos. Espere um minuto. De repente, senti um pouco de medo. Poderia ser. O chefe final deveria ser o oposto de Kim-Soo. Será que ele se tornou uma ela? Embora não fosse implausível, eu esperava que o coautor tivesse bom senso suficiente para não deixar isso acontecer. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.